Mas, bom, fruta é sim o alimento ideal, mas não é a única necessidade nutricional nossa. Vegetais são necessários, oleaginosas, o chimpanzé chega até a comer raramente, uma vez por mês, carne na natureza. Então, o que a gente sabe é, fruta seria a base da nossa alimentação, sem panelas, sem fogões, sem pratos, sem talheres, sem sal. Mas, obviamente, não é só o único alimento a ser consumido. Mas, sinceramente, fruta é mais gostoso que tudo cru. Já vem temperado, né? Vamos falar agora da questão do açúcar da fruta que o pessoal tem pavor aí, a tal da frutose. O que você tem a dizer com relação a isso? Ela faz mal? Como é que é isso? Me mostra um artigo médico científico que embase que o açúcar das frutas em excesso, né, causaria problemas. Eu nunca vi. Todos os artigos médicos científicos indicam que fruta e vegetal é inversamente correlacionado a diabetes. Inversamente é contrariamente, ou seja, quando a gente usa esse termo na epidemiologia, é para sugerir que é protetor, né? Ou seja, carne é positivamente correlacionada a diabetes. Então, o consumo de carne é correlacionado com a diabetes, ou seja, tem evidências cada vez mais se acumulando que seria um dos efeitos causadores da diabetes, enquanto fruta, na verdade, protege. Então, na verdade, a gente foi feito para rodar no açúcar das frutas e as 3 trilhões de células do nosso organismo rodam à base de açúcar. Ter medo do açúcar, que é bem simples. As pessoas estão diabéticas porque elas não. Uma das razões é porque elas não comem fruta. Né? O açúcar natural das frutas seriam, na verdade, uma forma de reversão, porque ele vem acompanhado com vários outros nutrientes que auxiliaria a colocar o açúcar para dentro da célula. Então, não tem problema o açúcar das frutas. É completamente. É um dos Então, maiores mitos da nutrição e da medicina. Fala lá. Oi. Acho que agora foi. Tá ouvindo? Me ouve? Manda ver. Manda ver. Tá. Pessoal do Instagram aí, tá tudo bem? Vocês estão escutando bem? Enfim. Gente, então, Eduardo, essa história aí de que a frutose, porque toda hora, né? Você está no inconsciente coletivo, as pessoas ficam frutose, frutose, frutose. Ai, meu Deus, quanta frutose. Isso aí, né? Que até algumas pessoas defendem, né, pessoas de respeito. Isso aí, então, ela está totalmente, você me diz, em desacordo com os estudos científicos mais atualizados, né? Com certeza, com certeza. Frutose, me apresenta um artigo médico científico que embase que frutose da fruta e não do xarope de milho industrializado, o high fructose corn syrup, seria correlacionado a problemas. Não existe. Realmente não existe. Os estudos mostram o contrário, que fruta, na verdade, previne a complicação de diabetes, a desenvolver diabetes e previne no diabético já a complicações com a diabetes. Onde estávamos? Estávamos falando da questão da frutose e agora a gente vai passar para uma outra pergunta aqui, que é uma coisa muito polêmica, né? Que é a questão do tal do índice sêmico. Onde é que surgiu isso? Tem quanto tempo? Quem inventou isso? É algo que é incontestável? O que você tem a dizer aí sobre essa questão do índice glicêmico? O índice glicêmico, na verdade, foi criado pelo David Jenkins, o médico que, na verdade, publicou pesquisas. O único médico até o presente momento, não, o único não, teve um outro em 1970, que publicou pesquisas sugerindo que nós somos frugívoros, ou seja, mostrando as evidências antropológicas, mostrando que, na verdade, consumimos frutas ao longo da evolução humana, e ele foi até mesmo para a África estudar a dieta de gorilas e chimpanzés para fazer correlações com a dieta do ser humano, sugerindo que a gente devia estudar a dieta deles para aprender mais sobre a nossa necessidade nutricional. Então, ele mesmo, que o criador do índice glicêmico, embasa o consumo de frutas demasiado, né? Ou seja, ele colocou pessoas para comer 65 porções de frutas vegetais ao dia, sem se preocupar. Né?
Ou seja, imagina comer 30, 40 porções de fruta ao dia. 30, 40, 3 a 4 quilos de frutas vegetais ao dia. Então, ele não se preocupa, obviamente, né? E ele mesmo sugere que nós somos frugívoros. Então, isso já começa como um erro. O erro ainda maior é que o índice glicêmico é uma medida não fidedigna de medir o aumento glicêmico. A gente tem que usar a carga glicêmica, que é a medida fidedigna, né? Porque o índice glicêmico não diferencia a quantidade de carboidrato. Então, você pode... 100 gramas de pão não é a mesma coisa que 100 gramas de manga, né? Então, a carga glicêmica é muito mais fidedigna e as frutas ficam bem baixas na carga glicêmica. Então a gente pode considerar aí que ele foi mal interpretado, né? Ou deturparam o que ele quis dizer. Basicamente, até mesmo o cozimento aumenta o índice glicêmico do alimento, por exemplo. Não. Perfeito. Então, já que a carga glicêmica é o mais importante... É um dado bem interessante. Até mesmo a microbiota, por exemplo, pode influenciar o quanto o seu açúcar sanguíneo sobe ou desce. Ou seja, se eu comer um sorvete hoje industrializado, a minha glicemia vai ser muito mais controlada do que uma pessoa disfuncional em termos de saúde, com a microbiota desregulada, que as pessoas usuais têm a microbiota desregulada. A glicemia dela vai subir muito mais, mesmo sendo o mesmo índice glicêmico de sorvete. Então, isso é balela. Então, tem uma série de outros fatores a serem considerados, né? Para além dessa questão aí, né? Uma série de outros fatores, né? O ser humano é fatores. Até mesmo a gente tem resistência insulínica periférica ao longo do cair da noite. Então, se você comer esse mesmo pote de sorvete de manhã, vai subir menos sua glicemia. Então, é uma falta de conhecimento científico demasiado. Infelizmente isso se dissemina, né? Na imprensa se dissemina e as pessoas acabam comprando isso, né? É triste. É o famoso semente do tomate causar câncer, né? Provavelmente você já ouviu falar e muitos já me falaram ontem isso aí. Informação. Me falaram ontem isso aí. Falaram, cuidado com a semente de tomate que causa câncer, Daniel. Eu falei, não é muito bem por aí não. Então é o seguinte, Eduardo, se a carga glicêmica é a coisa que a gente tem que se preocupar, quais os alimentos assim que eles teriam, você já falou já, a questão do pão, que as pessoas têm que se preocupar com essa questão da carga glicêmica? Quais os alimentos que elas deveriam evitar? Todos os carboidratos refinados têm uma carga glicêmica muito alta, né? Assim como, por exemplo, o que acontece arroz, por exemplo, são 80 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de arroz. Banana, que é uma fruta bem rica em carboidrato, são 20 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de banana. Então, no final das contas, o que as pessoas não entendem se você comer qualquer tipo de carboidrato complexo, a densidade calórica e a densidade de carboidrato ali vai ser bem maior. E, obviamente, pior ainda é o carboidrato complexo refinado, tipo a farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de qualquer coisa, ou macarrão de feijão. Tudo isso, obviamente, vai ter um maior índice glicêmico, entende? E carga glicêmica consequentemente. Engraçado que a gente vê que... Tá, já vou falar sobre isso, vou fazer a pergunta aqui do diabetes, que é o que todo mundo deve estar louco para querer saber isso aí. Frutas e diabetes. O que a melhor ciência, a ciência do bem, tem a dizer sobre isso? Bem simples, como eu tinha falado. Os estudos mostram prevenção do desenvolvimento da diabetes. Teve um estudo que eu mostrei num vídeo meu, onde eles estudaram 500 mil chineses ao longo de um follow-up, eu acho, de 10 anos. Né? Ou seja, seguiram os 500 mil chineses por 10 anos, eu acho. E eles mostraram que quem consumia mais frutas tinha menos incidência de diabetes. Ou seja, se eu não sou diabético e se eu consumo mais frutas, isso previne de eu desenvolver diabetes. E se eu já sou diabético e como mais frutas, eu me previne ter complicações de diabetes, as neuropatias, a coisa de, sabe, você começa a perder o funcionamento da mão e tem que amputar a mão. Começa a perder o funcionamento do olho e começa a ficar cego e por aí vai. Então, fruta no estudo não era correlacionada à hiperglicemia.
Gente, vamos parar com esse pavor de fruta aí, que a ciência está mostrando aí para vocês bem claro, né? E não é o naturopata que está falando, é o nutricionista clínico aí renomado, tá, gente? Vamos agora falar um pouquinho da gordura. A gordura, o que? Ela é mocinha ou vilã nesse contexto? Eu sei que não tem muito a ver com a fruta em si, mas eu acho que está conectado ali. O que você tem a dizer sobre a questão da gordura? A gordura é vilã por um simples fator, que a gente chama de lipotoxicidade, toxinas lipídicas, né? Quando a gente come muita gordura, o sangue fica encoberto de muita gordura e isso causa subprodutos do metabolismo dessa gordura que desregulam todo a sensibilidade insulínica, entre outros fatores prejudiciais, porque gordura não existem diferentes tipos de gorduras. Então, obviamente, a gordura animal é uma gordura saturada que é muito mais prejudicial ao desenvolvimento da diabetes em si. Então, se for uma gordura mono ou poli, talvez seja ainda, obviamente, é melhor. Mas ainda assim, muita gordura é muita gordura. Não é um macronutriente que a gente foi feito para consumir demais. Só que com a industrialização, o processamento, etc., dos nutrientes, dos alimentos, as pessoas conseguem comer mais do que necessário. Tipo pasta de amendoim. Quem consegue comer 200 gramas de amendoim cru na mão? Pouca gente. E você tem que forçar bastante mesmo conseguindo. Pasta de amendoim, você pegou 2, 3 colheres de jogou dentro de qualquer coisa que, sabe, uma vitamina, você vai consumir uma quantidade massiva de amendoim, já torrado, com vários outros problemas adicionados a essa gordura, já que já teve uma rancidificação, e você consome fácil, tipo azeite. Você consegue consumir. Uma colher de azeite são 30 azeitonas. Ninguém consome 30 azeitonas, mas você consegue facilmente consumir 2 colheres de azeite, que seriam 60 azeitonas. Aí a gordura se torna um problema. Deixa eu só acender a luz aqui, que tá ficando escuro aqui, a gente já continua. Manda ver. Beleza, melhorou. Em termos leigos, assim, né, não tão técnicos, é que eu costumo dizer pro pessoal nos meus vídeos, né? Eu não sei nem se é um termo apropriado de eu usar, mas me corrija se eu estiver errado. Eu costumo dizer que a gordura em excesso ela tende a deixar o sangue viscoso. É apropriado falar isso? Exatamente. Gordura em excesso torna o sangue viscoso, mais como mel. E ele tem que ser mais como água. Então, isso prejudica o fluxo sanguíneo, né? E, obviamente, o fluxo sanguíneo sendo prejudicado, você prejudica a nutrição das células, porque o sangue leva a comida celular, né, que são os nutrientes. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Eduardo, o que acontece? Por que será que um monte de... desculpa, eu sei que tem um monte de profissional de saúde assistindo a gente agora, mas eu fico vendo que tem um monte de profissional defendendo o consumo excessivo de gorduras, principalmente patrocinando as tais da dieta low carb. Como você vê essa situação? Por que será? Será que as pessoas não aprendem isso de uma maneira adequada? Será que não procura se informar melhor? Não lê os estudos de direito científico? O que você tem a dizer com relação a isso? Eu acho que isso é importante aí para o pessoal saber. Primeiro, o mundo está todo errado. O que é certo é errado e o que é errado é certo, né? Ou seja, você vê 1000 coisas erradas por aí, né? Eu não vou nem começar a entrar nesse mérito. O segundo a gente é realmente mal educado nas faculdades, né? Seja na faculdade de medicina ou na faculdade de nutrição, a gente aprende muita coisa desatualizada. Porque se fosse atualizado com o que é de mais recente na literatura médica científica, eu deveria ter saído da faculdade aprendendo sobre jejum, por exemplo. É uma coisa muito atual, tem muito artigo médico-científico sendo publicado, eu não ouvi nada. Nem sobre dieta vegetariana eu aprendi na faculdade. Então, assim, é óbvio que a gente tem muitos erros e é, obviamente, pelo bias humano, né? A tendência. Se eu como carne, eu vou, obviamente, acreditar que carne é bom e vou divulgar isso. E, óbvio, tem o terceiro parâmetro, estética. As pessoas entendem que a estética usual é uma estética benéfica, mas, sim, consumo maior de proteína e gordura, né, dá um tamanho maior na pessoa.
mas o que a gente sabe na literatura médica científica é que isso reduz longevidade, saúde e desempenho fisiológico como um todo. Ou seja, a gente suprarregula mTOR, IGF-1 e infrarregula os mecanismos chamados sirtuínas e AMPK. E com isso a gente envelhece mais rápido, aumenta a incidência de doenças, entre outros fatores. Então, sim, carne vai te fazer aparentar mais forte, mas porque é um excesso de proteína que vai estar te envelhecendo mais rápido também. Então, obviamente, você vai estar encurtando a vida, mas você vai estar aparentando que nem um médico bombado low carb do Instagram. A maior parte desses médicos e nutricionistas que recomendam low carb tomam anabolizante. Não é só a proteína animal que eles consomem, tá? Então, sim, eles têm uma aparência que chama e as pessoas compram isso, né? Porque elas compram a aparência, elas não compram o conhecimento didático científico. Óbvio, tem alguns que têm um bom conhecimento didático científico, tem, mas ainda assim é muita coisa errada em geral. Não vou nem... Perfeito. Nada a acrescentar aqui. Excelente aí. Você falou do IGF-1, né? Que é uma das coisas que você falava bastante, que estimula o crescimento, só que ao mesmo tempo, né? Tu ganha com a mão e tá tirando, perde com outra, né? Você ganha com um e perde com o outro, né? Você perde longevidade, né? E como eu falo aqui, eu acho que o ser humano tem que ser completo, né? Não adianta o cara só ter carga muscular e não aguentar dar um pique de 100 metros, né? Não ter elasticidade. Tem que ver isso aí, esse conceito que nos colocaram de beleza e de saúde. É bem muito simples, deturpado, é bem né? simples. Vamos fazer low carb. Vamos fazer low carb. Tira o fogão e a panela dessas pessoas e o sal. Aí bota todo mundo para fazer low carb. Come proteína animal da fonte. Come o animal cru, abate e come. Aí vamos fazer low carb. Eu tô super de acordo. Vamos low carb. Entende? Que nem os Maasai, né? Que nem os Maasai lá. Os Maasai comem, né? Os Maasai comem crua, né? E vivem... Quantos anos eles vivem, Eduardo? Vivem pouco, né? 40 anos, né? Triste, né? Vamos lá. Então, moral da história, você já falou aqui. O verdadeiro vilão não é nem tanto o açúcar, né? Seria mais a gordura, né? Por exemplo, assim, a entre gordura o açúcar e o estilo branco... de vida das pessoas, a falta de fibra, são inúmeros fatores. A falta de antioxidantes nos alimentos que elas consomem, a falta de fibras, fitonutrientes, é sempre multifatorial, nunca é unifatorial. Beleza. Vamos lá. Uma refeição só de fruta, né? Eu recentemente fiz um vídeo aí que meio que viralizou e tá caindo na fase pessoal, que eu falei do almoço de fruta, né? As pessoas já falaram que eu falei que tem que comer só fruta, mas enfim, você já falou que não, que é errado isso, né? Eu nunca defendi isso. Mas uma refeição só de frutas, você acha que seria uma coisa legal da pessoa fazer? Por exemplo, ela separar uma refeição do dia dela, o almoço, a janta ou o café da manhã, e fazer só de frutas. O que você acha disso aí? Assim, o que acontece vida saudável geralmente não contém contraindicação. Sim, se você está diabético, se você colocar a fruta para dentro, a glicemia vai subir. Mas a culpa não é da fruta. A culpa é que você se tornou diabético por 20, 30, 40, 50 anos. E agora você bota a fruta e, obviamente, você está com resistência insulínica. Mas qualquer carboidrato que você botar vai causar um pico glicêmico. É porque você está doente. E aí a gente volta para a máxima de Hipócrates: comer na doença e alimentar sua própria doença. O pai da medicina ocidental já falava isso. Então a pessoa não pode classificar: eu comi fruta e aumentou minha glicemia. Óbvio, você está sedentário, obeso, vivendo de junk food há 20, 30 anos, dormindo tarde, comendo tarde, vários fatores que vão aumentar a glicemia e vão prejudicar a sua sensibilidade insulínica. Então, sim, eu sou a favor de quanto mais a pessoa conseguir introduzir de comida crua, melhor. Mas, obviamente, um acompanhamento nutricional, profissional, é importante, pessoal. Mas a gente tem que voltar para o básico. Vida saudável geralmente não contém contraindicação. Quem você já viu que morreu de dormir mais cedo, pegar mais sol, comer mais fruta vegetal e praticar mais atividade física? Eu não conheço. Pessoal, vocês estão vendo aí que o negócio a gente suaviza, né? É mais tenso do que a gente fala aqui, né? Enfim, uma pergunta que essa aí é uma dúvida que quase todo mundo tem aí, é pergunta que diária praticamente para mim, que é a seguinte:
É caro comer saudável? Bom, eu paguei na última jaca que lá em casa, sinceramente, deve ter uns 8 quilos de jaca na geladeira. 8 quilos de comida. Eu paguei R$ 5. A questão é o que você quer fazer, é o que você busca fazer. Porque tudo vira caro quando a gente não está a fim de fazer. Se você aprender, se você entrar no canal de Saúde Frugal, aprende como comprar fruta barata, como comprar coisas baratas. Eu ensino lá como você compra coisas baratas. Chegar em final de feira, etc. Óbvio, se você quiser comer artemóia, onde não é plantado artemóia, se eu quiser comer pêssego aqui, figo, eu vou pagar caro. Mas se eu comer jaca, banana, laranja, tangerina, sabe? Eu tava pagando R$ 10 em, sei lá, 5 quilos de tangerina na feira. É questão de boa vontade, né? Questão de procurar, questão de saber, né? De analisar as coisas aí de uma forma adequada. Quanto que é um plano de saúde hoje em dia? Na minha época, há 15 anos atrás, era R$ 1.000 um plano de saúde bom. Eu devo pagar isso aí. Eu acho que eu pago isso aí, R$ 1.000. R$ 1.000 de plano de saúde, R$ 1.000. Aí a pessoa paga um plano de saúde e não pode pagar. Tem 15 anos que eu não tenho plano de saúde. Aí, gente. Enfim, das perguntas aqui que eu elaborei, só falta mais uma, tá? Antes da gente ir para a pergunta de vocês. E a pergunta é a seguinte. Eduardo, você considera que exista uma dieta perfeita? Tipo vegano, crudívoro? Existe um monte de dieta aí. Cada hora lança uma dieta, a dieta da blogueira, a dieta de fulano, a dieta do artista, a dieta do cientista, do doutor não sei o quê, das multidões, enfim. Você considera que exista uma dieta perfeita? Como você vê isso aí? Sim, eu acredito que a dieta perfeita seria a dieta que a gente faria na natureza, né? É literalmente o que eu ensino. Primariamente comer comida crua. Tá, agora voltou a dar, não sei o que você fez aí, que voltou a dar reverberação. Não, acho que não tá. Aqui tá tranquilo. Então, bem simples. Frutas predominando, vegetais em grandes quantidades e vários outros tipos de alimentos crus, né? Não existe... O ser humano não foi feito para comer só uma coisa, uma dieta perfeita, etc. Seria uma proporção de alimentos mais ou menos perfeita, que eu acho, na minha opinião, bateria mais ou menos com o que os primatas antropóides comem, né? Ou seja, fruta e vegetal predomina, mas eles comem outras coisas. Você quer? Eles comem até mesmo inseto. Um pouquinho de inseto, raramente eles comem, sabe? A questão não é a pequena quantidade que vai fazer a diferença. Ou seja, o 1% de proteína animal que um chimpanzé come por mês. Entende? As pessoas pensam, não, tem que ser uma dieta perfeita, bem detalhada, etc. Não. A dieta seria predominada por frutos e vegetais, mas como a gente sabe na primatologia, existe um termo chamado fallback foods, os alimentos que caem para trás, que o animal cai para trás. Ou seja, na falta de fruta, o chimpanzé vai comer muita folha. Na falta de folha, ele vai comer raiz, ele vai comer outro animal, ele vai comer o que tem. Entende? E o organismo foi feito, adaptado para suportar isso, para lidar com isso. Ele não foi feito para lidar com comida industrializada. E com comida cozida até mesmo, né? Então, assim, se a gente tirar aí toda a industrialização, cozimento, sal, etc., a dieta já vai ficar perfeita. Então, o ser humano vai ter que comer o que é gostoso para ele. Tenta comer 10 quilos de brócolis. Você não consegue. É um saco. Mas tentar comer 2 quilos de banana, sabe, 2 quilos de manga, 1 quilo de amora, é fácil. Então é o que eu falo aqui. Na verdade, assim, não seria nem tanto uma dieta ideal, seria os alimentos mais apropriados, né? Os alimentos mais apropriados que a gente deveria utilizar em grandes quantidades, né? A coisa é realmente tirar, bem simples, tirar sal, panelas, fogão, processamento dos alimentos. Nosso cérebro, obviamente, é muito inteligente, os polegares opostos permitem a gente a fazer ferramentas, mas é uma burrice achar que não vai ter um prejuízo à saúde
há muitas coisas correlacionadas, né? Excelente, Eduardo, excelente aí. Pessoal, das perguntas que eu tinha para fazer, todas esgotaram aqui. E eu vou fazer aqui agora as perguntas que vocês fizeram para o Eduardo, as que eu julguei mais pertinentes, tá? Tem algumas perguntas que o pessoal fez que eram fora do tema, e eu posso responder depois, mas eu acho que não cabe a gente falar aqui. E eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Vou perguntar ao Eduardo que é as perguntas de vocês. A primeira aqui é a do Lohan Molina. Grande abraço aí para você, meu querido. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou se azeite de oliva é saudável. Não, gordura enlatada, processada, obviamente já um pouco rancidificada também. Se você quer gordura, consuma castanhas, consuma abacate, consuma azeitona em si, mas nunca o alimento processado. Perfeito, né? Como você diz, né? Eu aprendi contigo que o alimento ele tem que ter toda a carga nutricional, não é só uma coisa, né? Não é muita coisa, ele tem que estar completinho. Aí você vê ali que é só a gordura, não tem fibra, não tem as outras coisas, né? Azeite perdeu carboidrato, proteína, fibra, micronutrientes, muita coisa já está perdida ali. É que nem o próprio ovo que não tem fibra, né? Também. Tem muita coisa, mas não tem fibra, né? Quantidade não é qualidade, né? Quantidade não é qualidade. Outra pergunta aqui é a do Bruno Freitas. Muito interessante essa pergunta, até uma dúvida que eu tinha, que é a questão de você, como mudar a alimentação vivendo no caos, né? Numa cidade, grande cidade, como é que ele faz isso? Como é que ele vai gerir isso? Né? Então, eu achei interessante essa colocação aí, que é uma dificuldade que quando eu morava lá no centro do Rio de Janeiro, ano passado, eu senti, mas eu consegui dar meu jeito, né? Assistindo aí teus vídeos e tal, né? Aí você fala, quem quer dá um jeito, né? Se vira, né? O plano de saúde e tal, então eu consegui dar um jeito. Aí eu queria que você comentasse aí essa questão da grande cidade. Eu fiz 10 anos de faculdade, ou seja, durante a primeira faculdade eu trabalhava e fazia faculdade e levava dieta e me cuidava, ou seja, dormia cedo, não saía para night, comia saudável, treinava todo dia. Depois eu fiz outra faculdade, que foi a de nutrição, trabalhava como professor de inglês e com saúde legal, às vezes até em 2 trabalhos, né? E ainda conseguia dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física e comer saudável. Quem quer, faz. Mas, obviamente, quem quer, faz com estudo. Porque se você não estudar, você não faz nada direito. Ou seja, busca conhecimento. E quem que você vai buscar conhecimento? Você vai nos professores que já passaram por essa matéria há muito tempo. Se não for eu, sinceramente, seria o Graham. E hoje em dia, você que está começando aí a ensinar, entende? Mas tem os meus mentores, né? Tirando eu. Mas a maior parte das pessoas não falam inglês tão bem, não saberia procurar lá fora sobre a informação certa, então fica com a gente. Te segue, né? Que já está começando a ser um exemplo aí, e obviamente me segue e vai aprender. O legal disso é que é uma coisa que você falava muito, é que, gente, o Eduardo ele não falou isso aí, porque a história dele é um livro, ele ficaria a live toda aqui para falar, gente. Vocês não têm noção da história de vida aí desse rapaz aí que está fazendo live com a gente. Mas ele falava muito essa questão do... Gente, ele vive há 14 anos de comida crua, praticamente, e ele não tinha, muito antes de se falar dessa modinha de veganismo, de tal aí, ele já acompanhava, de ter internet, Era Orkut na época, ele já fazia isso, gente. E ele adquiriu esse conhecimento lá fora, com Graham, em língua estrangeira, isso propiciou ele a ter acesso a esse conhecimento. Eu já peguei as coisas um pouquinho mais fácil, apesar de ter conhecimento em língua estrangeira também, e isso foi bom para mim, porque através do Eduardo pude conhecer o Graham e pude conhecer o trabalho do Fuhrman e das outras galera lá de fora também, né, que eu também julgo meus mentores aí, e principalmente do Herbert Shelton, né, que aí é o Pelé da higiene natural, na minha opinião, não sei o que o Eduardo acha disso. Agora está mais fácil, porque você tem conteúdo em língua nacional, conteúdo que ele mesmo produziu, tá? Eu vou até mostrar isso aqui depois, mas não sei se vocês... Gente, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Eu tenho aqui na minha mão os principais livros que esse rapaz que está aí falando comigo escreveu, que é o Dieta do Éden e que é aqui o Jejum Higienista. E, na verdade, encomendei já mais 3 livros que eu quero ler os 7. Né? A gente teve uns probleminhas aí no correio, mas a gente está resolvendo aí.
Então, gente, ficou mais fácil ter conhecimento agora em língua nacional. A gente não precisa buscar lá fora. Ficou muito mais fácil ter o conhecimento e, graças a Deus, eu peguei isso aí. Pode falar. E essa que é a verdade. Todo mundo que consegue seguir a coisa, lê os livros. É impressionante. Todo mundo que eu conheço que segue a coisa 100%, lê os livros. Não adianta. Estudar é essencial. As pessoas não querem estudar, mas querem que uma coisa caia no colo. Não vai cair no colo, gente. Não vai cair no colo. Mas que bom que a gente está conseguindo fazer isso aí mais em língua nacional. E estamos tentando dar um jeitinho de fazer as coisas mais didáticas para as pessoas, com vídeos curtos, né? Tentando fazer a coisa mais mastigável possível. Mas, enfim, tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem a pergunta da Mariana, que é muito legal, que é também a mesma pergunta do Luca. O Luca está preocupado com a questão da B12. A Mariana me disse o seguinte, ela disse se no peixe cru e no ovo cru, eles auxiliam na deficiência de B12. O que você tem a dizer com relação a isso? Claro, toda proteína animal vai auxiliar a deficiência de B12. E proteína animal cru, obviamente, vai ter mais B12 do que a proteína animal cozida, porque a gente sabe que o cozimento causa perda nutricional, principalmente de vitaminas e minerais. Então, sim, ou a pessoa, é o que eu falo para todo paciente, ou você vai suplementar sendo vegano e não só B12, podem ser necessários outros nutrientes a serem suplementados a longo prazo numa dieta vegana, ou ele tem que consumir um mínimo de proteína animal. Infelizmente, não tem outro jeito. Não existe não suplementar e ficar numa dieta vegana. Uma dieta vegana talvez realmente não seja natural, infelizmente. Eu me preocupo muito com a causa animal? Me preocupo. Mas tem o calcanhar de Aquiles que realmente falta não só B12, mas alguns outros nutrientes hoje em dia são questionados, né? Mas isso não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de muito longo prazo, usualmente, né? Ou seja, os nutrientes são armazenáveis dentro da gente e, no caso da B12, pode ficar até 10 anos. E a questão do estilo de vida? Como é que você vê aí, como até o próprio Shelton fala mesmo, na absorção dos nutrientes aí, também conta, né? Não adianta só a pessoa consumir a B12, né? Se também o estilo de vida, a questão do fator intrínseco também, né? Com certeza existem questões de absorção e reciclagem que vão pegar uma parte, mas o Shelton, como todos os higienistas antigos, eles acabavam romantizando um pouco a situação do veganismo, infelizmente. É minha opinião. Porque, no final das contas, até mesmo o Shelton, né? O Furman, por exemplo, alega que ele morreu de deficiência. Aos 85 anos, ele levou, na verdade, uma patada de cavalo na cabeça e não conseguiu se recuperar. Mas é capaz de ele ter sofrido uma deficiência de DHA e EPA, de DH e EPA, que são 2 ômegas 3. A gente ainda questiona a nível científico que eles fiquem baixos em dietas veganas. Então, assim, tem algumas nuances a gente aprender, mas o caminho é óbvio. Entende? Às vezes pode existir uma correção de 1% aqui, uma correção de 1% ali, mas ainda assim o todo é óbvio. A nossa dieta deve ser predominada por plantas, deve ser estritamente crua e realmente aí depende da pessoa se ela quer suplementar com nutrientes sintéticos ou ter um ínfimo consumo de proteína animal. Da última vez que eu, agora no meu caso, né, pessoal agora, né, eu fui suplementar B12 no início, né, te acompanhando lá, e eu reparei que eu tive espinhas, né? Aí eu vi que, né, segundo a gente pensa que é um sintoma de drenagem, né, de toxinas ali, porque talvez eu tenha exagerado na dose, né, porque você precisa de microgramas, né? É microgramas que você precisa para poder aí ficar ajustado aí para o teu estado bom de saúde, né? Vamos lá, Mariana já foi. Tem mais 3 aqui para a gente fechar, Eduardo. A pergunta da Tainá Pedro, que ela diz o seguinte: qual é a maneira? É uma pergunta meio, né, muito genérica, né? Mas ela diz assim: a maneira mais fácil de perder peso.
Se você pudesse responder isso, você diria basicamente o que para ela? A maneira mais fácil de perder peso é jejuando, com certeza. Não tem outra forma mais fácil de perder peso. Você pode fazer uma cirurgia bariátrica, você pode tomar remédio, você pode fazer mil coisas. Mas se você quer perder peso saudável e consistente, obviamente seria um jejum. Recomendo, sem supervisão médica e higienista? Não. Mas um jejum é a forma mais rápida de perder peso e mais consistente. Mas, obviamente, se você quer perder peso, você deveria se preocupar com querer ganhar saúde. Ao ganhar saúde, o peso se ajusta naturalmente. Beleza. Tem que trabalhar a mente da pessoa, né? Eu já até fiz um vídeo falando isso aí. Você não está gordo, quem está gordo é sua mente, né? Questão da compulsão alimentar que faz a pessoa querer comer além do devido, né? Eu acho que também, como o ser humano está tudo conectado, tem essa questão da mente também que a pessoa tem que ver, né? Mas só que tem que ver o ambiente onde ela vive. O ambiente é obesogênico. Né? Ela está vendo luz noturna, ela está indo dormir muito tarde, ela tem junk food por perto dela, isso estimula o cérebro dela a querer comer aquilo. E junk food é uma das causas da compulsão alimentar, a nível cientificamente comprovado. Então, assim, é o ambiente obesogênico. Não é nem só o cérebro da pessoa. Perfeito. Pergunta aqui do Sakural Drey. Cada nome, gente. É isso mesmo, né? Ah, não. A pergunta antes dela da Migá. A última pergunta é polêmica. A da Migá é a seguinte. Qual tipo de... Não, Migá não, do Niga, é isso mesmo. Qual tipo de fruta comer em cada refeição? Tem isso? Não. Só comer o que te apetece e alcança a sua necessidade calórica. E tem aquele lance, né, da mistura de fruta ácida com fruta doce. Se tiver meio madurinha, não tem esse negócio, não. Você comer uma tangerina com a banana. Se tiver madurinha, não tem problema, né? Eu acho que é irrisório. As pessoas deveriam se preocupar com outras coisas. Verdade. Para fechar, essa pergunta aqui é polêmica. Aí a galera do meu clã aí, naturista aí, naturopata, vão ficar meio triste aí, mas eu vou fazer essa pergunta aqui. O que você acha dos fermentados aí que todo mundo está defendendo aí como o elixir da juventude, da microbiota? O que você tem a dizer aí dos alimentos fermentados? As pessoas veem as coisas como uma seita. Elas não usam ciência. O que a gente está fazendo aqui, o celular e o Wi-Fi, é pura ciência. Só que quando é ciência nutricional, ela gosta de achar da cabeça dela o que está certo, e o que funcionou. Aí meu pai foi curado por fermentados, eu consumo fermentados e estou bem até hoje. Cara, tem gente consumindo McDonald's e também alega que está bem até hoje. Está bem até hoje é relativo. Está bem comparado ao quê? Entende? Óbvio, ela pode estar melhor do que uma pessoa comendo industrializado? Pode, claro. Fermentado não é nem um cozimento. Eu acho que o fermentado seria até melhor do que a comida cozida em si, usual. Mas, ainda assim, não é alimento fresco saindo da árvore. É alimento fermentado. Fermentação é decomposição por bactérias. É a forma da natureza estragar o alimento para jogar de volta para o solo. Se o alimento está estragando, você não deveria estar querendo comer ele. Mas as pessoas jogam sal, jogam açúcar. Aí fala, mas as bactérias consumiram açúcar. Então, por que sua kombucha não está com gosto de fermentado? Essa kombucha tem gosto doce. É porque fermenta uva ou fermenta qualquer coisa e vai comer. Você vai ver larvas saindo, o cheiro vinagrado, o gosto nojento. Aí você botou num potinho, jogou açúcar ali dentro. É meu fermentado, super natural. E o pior de tudo, ainda falar é toda a minha microbiota. Ela não entende de microbiota para falar, entende? Ela nem sabe o que ela está falando. Pergunta, tipo, uma cepa de saudável, Prevotella, bacteroidetes,
A atividade física influencia a microbiota. Aí ela está sedentária e está comendo fermentado por da microbiota. Entende? Eles hoje em dia estão mostrando artigos médicos científicos que a microbiota é mais influenciada por atividade física do que por uma dieta vegetariana. Mas a minha fermentação, sabe? As pessoas não estudam e elas querem falar. As pessoas, elas são muito religiosas, eu digo religiosas, elas querem seguir credos ali, aquilo ali é o meu caminho. Exatamente, é uma religião. Problema que os outros falam, não tá nem aí. E como você fala muito bem, sobreviver e prosperar são coisas totalmente distintas. Ah, meu avô viveu até 90 anos chamando no cigarro e na cerveja. Mas tem que ver, né? Tem que ver se ele realmente sobreviveu ou ele prosperou. Tem que ver se ele não tomava nenhum medicamento. Sim. Tem que ver se ele não ficou lá na cama, tendo que ser ajudado por um, ajudado por outro. Tem que ver tudo direitinho aí, né? E é aquilo, ainda que ele tenha tido uma saúde, é o que eu costumo dizer aqui, eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso, é que o sangue tóxico é o que parece se transmite, né? De pai para filho, da mãe para o filho. Então, por mais que de repente a pessoa sobreviveu bem, né, por um legado, né, ela vai passar isso para as outras gerações. O que você tem a dizer com relação a isso? Epigenética transgeracional. Perfeito, é isso mesmo. Esqueci o nome técnico. É isso mesmo. Epigenética transgeracional. Isso aí. Tá joia, então. Gente, eu fiz todas as perguntas. O Eduardo, ele é um cara ocupado, tá? E a gente dorme cedo também, né? A gente tenta viver... O que a gente fala, a gente faz, né? A gente tenta viver uma vida higienista o máximo que a gente pode, né? Claro, a gente precisa usar ainda tecnologia, não seria o ideal, esse LED, essa luz aqui na minha cara, mas a gente, né, tenta fazer o mais certo possível. Agora, deixa eu só fazer aqui minhas considerações finais, antes do Eduardo fazer a dele, que basicamente a gente já fez, né? O que eu queria dizer é que tem que procurar o caminho do conhecimento. Eu comecei a levar uma vida mais natural e eu passei por tudo quanto é tipo, gente. Eu não sou um cientista, mas eu falo da minha experiência. Eu fui lá para o crudivorismo, eu fui lá para low carb que eu comecei, eu fui para tudo quanto é tipo de dieta inimaginável que vocês possam saber. E eu não acredito em Deus, né? Eu sempre falava nas minhas orações, pai, não me deixe me enganar, eu quero uma coisa correta, eu quero uma coisa que... Porque não está sendo aquela coisa 100%. Aí, de repente, eu lembro que eu tinha assistido um vídeo seu há muito tempo atrás e eu vendo de relance assim, eu fiquei imaginando, pô, esse cara só come fruta, acho que já é demais. Passou um tempo, me veio no meu inconsciente. Pô, dá uma olhada lá naquele vídeo daquele rapaz. Aí eu vi o documentário Jejum, Cirurgia da Natureza. Aí eu vi, tudo bem, ele só come fruta, mas vamos ver lá o negócio do jejum. Aí eu vi que tinha também vegetais. Eu falei, ué, mas ele não come só frutas. Aí comecei a acompanhar o teu trabalho, comecei a conhecer as coisas. Aí que eu vi que as coisas faziam sentido. Como você fala aqui, sem fanatismo, sem preferências nutricionais. Vamos para a lógica, vamos para a ciência. Aí eu comecei a realmente ver que o negócio tem embasamento, comecei a ver que fazia sentido, apliquei na minha vida, aí eu falei, não, isso aí é o caminho certo, isso aí tá certinho, tá correto, não é fanático, não é religião. Aí desde então a gente adotou esse estilo de vida aí, higienista, né? Não vou dizer assim, eu tenho ainda algumas dúvidas, né? Não posso dizer que eu concordaria 100% com tudo que você diz, mas sei lá, 99,88888%. E... Pessoal, eu acho que a gente tem que fazer, não estou querendo puxar sardinha aqui para mim, como eu, procurar o conhecimento, procurar o que faz sentido. Não ir atrás de religiões, analisar as informações, olhar as coisas, ver se o negócio realmente se verifique. Como eu falo aqui, questionar os pensamentos, as crenças limitantes e verificar se os pensamentos eles se realizam realmente na prática. Então essa é a consideração final que eu queria fazer aqui, para vocês questionarem, para vocês estudarem, tá? Não ficarem indo atrás de religião. Eu sei que tem muita gente aí falando várias coisas, informações estão pulverizadas, mas ver o que realmente faz sentido. Analisar, não concordar com tudo que eu estou falando, nem com o que o Eduardo está falando. Analise e vê se faz sentido para você. Antes de você falar, tá amarrado, que nem no TikTok aqui, tá maluco, eu vou ficar fraco se eu fazer um almoço de fruta. Cara, experimenta fazer para ver se vai dar certo ou não. Né? Para de ser fanático. E é basicamente isso aí. Eduardo, eu quero te agradecer. Dizer para você que para mim é muito importante essa live aqui que a gente está fazendo. Significa muito para mim, você não tem noção. E aprendo e aprendi muito com você. E eu estou aqui na condição de aluno também, né? Como os outros aí que estão te assistindo. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar aí, né? Libertar a mente para libertar o corpo. Como eu digo aqui, mente livre
Corpo Livre. Então eu vou abrir o espaço aqui para o Eduardo fazer as considerações finais dele e divulgar o trabalho dele aí à vontade, Eduardo. Já te agradeço desde já. Muito obrigado. Fica à vontade aí. Bom, a garota das plantas perguntou se eu estou atendendo ou se eu estou de férias. Eu não tenho férias. Para mim, o meu trabalho já é férias, então eu estou sempre de férias, mas também sempre trabalhando. Ou seja, para mim o Saúde Frugal é uma diversão. É o que eu mais gosto de fazer, então para mim não é trabalho. Então sim, estou atendendo, normal. Outra vai ter um retiro no final de janeiro agora, quem tiver interesse em realmente vir aprender comigo, que no final das contas sinceramente, no Brasil, eu sou a única pessoa que vive é crudívoro há 15 anos e pratica crudivorismo há 15 anos, porque muita gente fala de crudivorismo, mas não vive isso, né? Todo o estilo de vida higienista, né? Jejum, crudivorismo e por aí vai. Né? Então, obviamente, se eu quero um professor de yoga, eu vou para alguém que pratica muito yoga. Eu não vou para alguém que pratica yoga no final de semana. Né? Porque, obviamente, se você quer aprender, você tem que ir para a fonte. Né? E alguém falou aqui, só finalizando, alguém perguntou aqui sobre jejum durante a quimioterapia, etc. Tem bastante artigo médico científico sobre jejum e quimioterapia. Mas, pessoal, Instagram, TikTok, não é o lugar de dar recomendações para um paciente fazendo quimioterapia. As pessoas realmente vai estudar e vai procurar um profissional adequado que siga a linha que você acredita. Entende? Não dá para eu fico até com pena das perguntas assim, que vão completamente contra qualquer lógica e racionalidade. Eu quero ver a pessoa bem, mas você precisa de acompanhamento médico nutricional adequado, né? Se você não concorda com o usual, procurar conhecimento didático científico, um profissional adequado para isso. E só finalizar que realmente está na minha hora. Boa noite. Não quero ver mais luz azul. Beijos, abraços. Foi um prazer estar aqui contigo. Fico feliz de ver gente metendo a cara, porque realmente, infelizmente, é raro. Tem muita gente que segue meu trabalho, mas pouquíssimas pessoas que pegam isso e levam para disseminar para a vida, né? Meu trabalho não, né? O higienismo. E a gente precisa de mais gente lutando pela causa. Então, primeiramente, parabéns. Estamos juntos, pessoal. Boa noite. Abraço a todos. A garota das plantas. É só mandar uma mensagem no WhatsApp. Entra lá no site saudefrugal.com.br, clica lá, tem um linkzinho, um WhatsApp no canto da tela. Você vai ser redirecionado já direto no WhatsApp e entrar em contato. E quem tiver interesse nos retiros, cursos online, os livros, tem tudo lá no site. É só entrar em saudefrugal.com.br e segue no canal no YouTube, segue no Instagram e estuda. Isso aí, galera. Sigam lá o Eduardo lá. Eduardo, eu não vou no retiro esse ano, que eu ia quando teve da última vez, teve a pandemia. Por um motivo que eu vou te falar depois no privado, tá? Só por isso que eu não vou. No privado eu te falo por que eu não vou no retiro agora. Eu vou depois, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí, tamo junto. Prazer te conhecer em breve. Prazerzaço. Em breve estaremos juntos. Valeu. Não sei nem sair da live aqui. Eu vou fechar aqui. Galera, vai ficar gravado aqui, pessoal, no Instagram. O quórum foi maior no Instagram, tá? No TikTok também, mas aí a gente vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Enfim, gente, nunca se esqueçam. Mente livre, corpo livre. Beijo grande e até amanhã, que amanhã tem live sobre vícios com a Suede Quintê, tá? Vai ser show de bola, tá? Tamo junto aí. Mente livre, corpo livre. Beijo.